Passar para você que está aí na sintonia da 105,9 pelo dial do seu rádio, pela internet www.radiocomunidade105.com.br, tem a barra ouça aqui e você vai acompanhar toda a nossa programação. Agora, assim como o senhor, doutor Druziano, eu também sou fã do Show da Manhã, do Vaney Marques, e eu gosto principalmente quando ele dá a ênfase para os nossos amigos rádio ouvintes acompanharem pela internet como faz para baixar o aplicativo, e eu vou pedir para que ele faça o uso desse microfone e explique para o nosso ouvinte como fazer para ouvir a rádio pelo aplicativo, Vaney Marques. Boa tarde, doutor. Prazer mais uma vez. O prazer é todo meu. Dividindo os microfones da rádio com o senhor, na sua presença, ao vivo, a cores. Aqui o Reinaldo já está ficando com ciúme já. O aplicativo muito simples, muito fácil. É só você pesquisar na sua lojinha virtual, digamos assim, né, Paulo? Play Store ou Google Play, radios.net. Baixe esse aplicativo, você vai instalar, aí você vai buscar Comunidade FM 105,9. Aí ele vai perguntar se você quer salvá-la, esse aplicativo, nos seus favoritos. Você coloca sim. Aí cada vez que você quiser ouvir, você aperta lá o íconezinho e ouve a Comunidade. Fui bem explícito? Explícito, claro, objetivo, e tá aí. Saúde, doutor. Tanto foi que até me inspirou um espirro. Muito bem, a semana passada nós, como dissemos aqui, tínhamos um programa um tanto polêmico, algumas questões, e falamos que iríamos dar sequência em algumas questões deste nível. A semana passada, na terça-feira, dia 21, já foi passado pelo Congresso a lei da terceirização, agora aguardando uma sanção presidencial, mas ainda há muita discussão em relação a esse questionamento. E chegou até uma pergunta, está na postagem, inclusive, da edição do programa Abordagem Regional de hoje, doutor, falando justamente sobre isso. Sobre as leis, algumas que já existiam, né, a lei de terceirização em alguns setores, mas não no produto afim da empresa. E agora ampliando a terceirização para todos os setores da empresa. E a pergunta que chega seria exatamente essa, doutor. Seria uma massificação do bico? Deu para entender a pergunta? Porque muitas pessoas fazem o bico. Eu vou fazer ali. Por quê? Porque o prazo aumentou, né, de 90 para 240 dias agora a contratação. Quer dizer, então, vamos fazer o quê? Vamos massificar o bico, aí a gente regulariza, todo mundo tem, mas ninguém tem nada, porque os direitos peculiares da empresa, os direitos trabalhistas, penso eu, olhando de fora sem ler o teor da legislatura, eu entendo de que o trabalhador vai perder com isso. E estão tentando nos convencer de que vai ser melhor para o Brasil. A corda sempre estoura do lado mais fraco. Isso é a lei da física. Passada a política, a corda sempre estoura do lado mais fraco. Agora, guardadas as proporções e isentando-nos das paixões, existe muito mito também em relação a isso. Terceirização não é um monstro do Lago Ness que aparece só para os incautos. Também não é uma mula sem cabeça. Mas é claro, perde o trabalhador aquela segurança que ele tem com o contrato de trabalho com vínculo empregatício. No passado, era possível a terceirização de serviços, desde que não fosse ligada à atividade principal da empresa.
Vamos explicar. Uma cerâmica tem como atividade principal o fabrico de produtos cerâmicos. Então, todo trabalho no fabrico de produtos cerâmicos não para trabalhar dentro da cerâmica. Aquele que faz a faxina, aquele que faz o café, aquele que faz a refeição, dependendo da grandiosidade da cerâmica. Por quê? Trabalhadores que não estavam trabalhando no cerâmicos. Isto por quê? Para dar garantia ao trabalhador de que ele vai ter um vínculo empregatício. Não que o vínculo com a empresa terceirizada também não seja um vínculo empregatício. Há que se tomar muito cuidado nisso. Aí tem muita gente que, não, o trabalhador vai trabalhar lá sem nenhuma garantia. Não é bem assim. Existe o vínculo empregatício. Só que não com a cerâmica. A cerâmica contratou para prestar aquele serviço. Agora vai ser possível a cerâmica contratar uma empresa para contratar funcionários para também fazer os produtos cerâmicos. Desse ponto de vista, desloca-se o vínculo empregatício da cerâmica para essa empresa terceirizada. Qual que é o principal problema aí? É que essa empresa terceirizada nem sempre tem ação financeira com aquele pagamento. Este é o principal problema, que acontecia muito no passado. Quem não lembra disso? Tá? Que as empresas, ainda que não terceirizassem, mas elas abriam CNPJ de fachada, contratavam o trabalhador ficava a ver navios. Isso acontecia muito no passado. Agora, com essa terceirização, este problema comprar o nosso trabalhador. Infelizmente, empresa mesmo, o que interessa para ele é a vaga de emprego, né? Então ele não vai tomar o cuidado, não, eu quero ser contratado pela empresa, não quero ser contratado pela terceirizada. Agora, já existe um alerta da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, indicando que, embora essa legislação tenha procedido toda essa alteração, a Justiça do Trabalho vai continuar firme no propósito de garantir o direito do trabalhador, ainda que através de uma empresa terceirizada. O que significa isso? Significa que, agora, se você está trabalhando numa terceirizada e essa terceirizada não pagar os seus direitos, segundo a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a empresa me parece que a Justiça do Trabalho vai continuar nesta linha. Então, deste ponto de vista, acaba que o direito do trabalhador fica preservado. Agora, algumas alterações realmente merecem um pouco mais de cuidado. Por exemplo, o contrato, mesmo com vínculo empregatício, chamado contrato de experiência, quando o trabalhador ficava 90 dias, 45 mais 45, vinculado à empresa, mas podendo ser mandado embora,
alguns direitos, não era sem todos os direitos. Um deles é o aviso prévio, né? Agora, isso foi estendido para 180 dias, ou 6 meses, é isso? 240 dias, ou seja, quase um ano. Então, enquanto não passar dos 240 dias, o trabalhador não vai ter direito ao aviso prévio. Que muita gente acha que o aviso prévio é aquele dinheiro que se ganha mais. Na verdade, não é. São aqueles 30 dias em que há que se avisar com antecedência a empresa. Então, deste ponto de vista, realmente, aqui o trabalhador tomar cuidado, os sindicatos ficarem atentos e a Justiça do Trabalho, como já apontou, ficar firme no propósito de defender o direito do trabalhador. Agora, a polêmica macro que se instaura em relação a essa lei é que o governo está vendendo esta lei com o argumento de que vai melhorar o desenvolvimento, as empresas vão conseguir trabalhar melhor e com isso vai melhorar o médio. Não é bem assim. Quanto mais a empresa trabalha melhor, mais ela lucra. Não necessariamente ela quer dividir esse lucro com o trabalhador, com a população de uma maneira geral, né? Estimular o empresário a fazer o seu trabalho, que é de empresário, é muito salutar, mas tem que estabelecer alguns limites. O direito do trabalhador deve sempre ser preservado. Eu já falei aqui que o único país do mundo que tem justiça especializada trabalhista é o Brasil. Por alguns motivos, dentre eles, por causa da grande diferença social que existe entre poucos milionários e muitos empobrecidos, inclusive alguns abaixo da linha da pobreza. Miseráveis. A Justiça do Trabalho, então, ela está aí para atuar nessa área. Em outros países mais desenvolvidos, a cidadania é mais desenvolvida e então não há necessidade da Justiça do Trabalho. Doutor, vamos procurar, de uma certa forma, ser bem mais realista do que isso. Eu já li em alguns lugares, já ouvi algumas matérias, já pesquisei em alguns órgãos confiáveis e alguns especialistas trabalhistas, e em nenhum lugar, inclusive na grande mídia, em nenhum lugar, talvez seja até uma falta de observação da minha pessoa, algo que me preocupe, talvez nós ainda não tenhamos evidenciado. De uns anos para cá, muito tem se apregoado, intensificado, divulgado, incentivado a criação das MEIs. Sim. Que é um microempreendedor individual. Para quê? Para que ele possa estar aí, segundo o que se propaga, algumas garantias e, na verdade, recolhimento de imposto, mas tudo bem. Vamos lá. MEI. Nós estamos falando aqui de empresa. Eu tenho uma empresa, vou terceirizar algumas obras da minha empresa, contratando uma outra empresa, que essa outra empresa vai ter os encargos e tudo mais. Só que as empresas, como o senhor me disse aí, de ramo cerâmico, olha, eu vou contratar o Paulo Carvalho, que ele tem uma MEI, ele. Eu vou contratar o Reinaldo, que tem uma MEI, ele. Eu vou contratar... Quer dizer, ele acaba, na empresa dele, tendo N funcionários, todos MEI. Ó, se você não tiver MEI, não tiver nota, eu não vou nem te pagar no fim. E acaba aterrorizando o coitado funcionário. Em algumas empresas, inclusive, e eu posso atestar com muita segurança, olha, gente, tá todo mundo demitido, agora vocês vão ter que abrir uma MEI e nós vamos fazer um contrato de terceirização. Aí o coitado vai fazer isso porque ele precisa subsistir. E vem essa propagandaiada toda desse governo, deixa pra lá, desse governo que fala que é para acabar, para formalizar. Na verdade, mais uma vez, estão empurrando goela abaixo o coitado do trabalhador que precisa subsistir, que acaba abrindo uma MEI,
honra todos os compromissos trabalhistas, vai trabalhar numa empresa terceirizada, e aí é o que eu falei da massificação. O cara vai ficar 90, 240 dias trabalhando, chega lá e fala, gente, eu não quero mais essa MEI, vou pegar outra MEI, e se fufu o trabalhador. Uma empresa contrata 20, 30 funcionários individuais e nenhuma empresa vai honrar o compromisso porque ele assumiu para si a própria empresa. Então, o compromisso é dele arcar com seus danos e prejuízos. Eu acho que nós estamos falando justamente daquela história de achar que o direito do trabalhador é que nem camisa, né? Que troca todo dia. É bem por aí. Nesse caso, ele vai trocar a meia. A meia. Troca a meia todo dia. Trocar a meia. Em vez da camisa, troca a meia. Bem por aí. No passado, eu falei, realmente, este tipo de articulação, para não dizer um outro nome mais feio, pode falar. Fraude. Isso. Acontecia com bastante regularidade. Inclusive grandes empresas. Não vou falar aí de telefonia, de internet, não vou falar isso. E que contratam trabalhadores autônomos. Isso. Né? Mas para a desgraça dessas empresas, existe a Justiça do Trabalho. E ela tem anulado todos os contratos de trabalho autônomo, entendendo que era uma fraude à legislação trabalhista e garantindo então que este trabalhador autônomo receba todos os direitos como trabalhador com vínculo empregatício fosse, né? A Justiça do Trabalho, através da Associação dos Magistrados, está indicando que vai continuar nesta linha, nessa sequência, invocando inclusive um direito constitucional, que o direito trabalhista está garantido na Constituição Federal. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria para ver. Mas eu não acredito. Eu acho que essa lei foi feita para justamente bulir a capacidade dos magistrados de fazerem a justiça acontecer. Porque agora, por força de lei, eles são obrigados a acontecer. Sim. O que eu digo é que eles vão conseguir atingir o seu objetivo. Mas eles estão alerta, estão espertos. E é importante, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde a justiça ela é autônoma. E o que ela decide tem que ser cumprido. Agora, não há dúvida nenhuma que uma terceirização feita... Isso é uma coisa interessante. A justiça tem que ser cumprida. Isto. Agora... ela não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. Ter é uma coisa e cumprir-se é outra. O nosso Estado Democrático de Direito ainda precisa muito do empenho do cidadão e de mídias como essa que nós estamos aqui agora isenta para se aprimorar cada vez mais. Agora, não há dúvida de que o objetivo é prestigiar o empresário, é prestigiar as grandes empresas. Então, nós, você, Paulo Carvalho, a mídia de uma maneira geral, tem que ficar atenta e denunciando sempre estes tipos de articulação que sempre acaba sobrando para quem? Para o lado mais fraco da corda. Então, né, concordo plenamente em gênero, número e grau. Qual, né? Nós estamos aqui numa rádio comunitária, numa cidade com quase 60 mil, 50 e poucos mil habitantes. Obviamente não estão todos sintonizados, embora nós tenhamos a internet que pode propagar um pouco mais. Mas qual o poder, doutor, de influenciar ou de alertar, vamos usar porque o termo influenciar torna-se um tanto pejorativo, né? Porque pode influenciar tanto benéfica como maléfica, mas vamos falar ajudar, alertar, esclarecer a população, onde a gente chega em poucas
quantidade de pessoas, diferentemente, por isso que eu usufruí da grande mídia, que fala e acaba num mesmo espaço de tempo chegando a milhões de pessoas, com aquele poder aí sim de influenciar, persuadir, iludir, enganar. É uma grande massificação de enganação contra pequenas mídias tentando alertar. Nós demoramos muito mais tempo para chegar em mais pessoas. Na verdade, o que você fala tá irritado hoje, é um fenômeno que acontece não só em relação à informação. E a sua irritação procede. Realmente há que se ficar irritado com esse tipo de situação. Mas tem um lado bom. Existe uma luz no fim do túnel. Existe uma fresta para onde aquela luz entra no escuro e você sabe muito bem aonde está o escuro, mas um relâmpagozinho que seja presente nele, o escuro vai embora. E este relâmpagozinho, esse flash, essa faísca, chama-se rádios comunitárias. E esta aqui faz esse serviço. E digo mais, você sabe disso, o ouvinte nosso sabe disso. O ouvinte de uma rádio comunitária, de um programa como esse, é um ouvinte qualificado. Ele é um ouvinte diferenciado. Ele não é um ouvinte que fica ouvindo e comprando do que a grande mídia está falando como verdade. Ele ouve uma abordagem regional e é um formador de opinião. Ele vai repetir para sua família, para os seus companheiros de trabalho, para o seu companheiro na comunidade. Não, olha, a Globo falou, mas lá o Paulinho Carvalho disse que não era bem assim, não. E eu tenho dito sempre isso, não sei se aqui eu falei alguma vez. O nosso ouvinte, ele ouve a Globo e depois ouve uma abordagem regional para ver se a Globo realmente falou a verdade. Ele ouve a Bandeirantes e depois ouve aqui a abordagem regional para descobrir qual foi a sacanagem que estão tentando fazer e engolir lá. Então esta luz no final do túnel, ela existe e por isso que nós nos empenhamos. Você todos os dias e eu todas as quartas-feiras.